Todo ano, quando fevereiro chega, o Brasil se divide. De um lado, milhões de pessoas se preparam para a maior festa popular do país. Do outro, milhões de cristãos fecham suas portas, evitam as ruas e aguardam a quarta-feira de cinzas. Mas por que isso acontece? Seria apenas tradição religiosa? Ou existe uma interpretação teológica mais profunda por trás dessa postura? Para entender essa questão, precisamos voltar no tempo. O carnaval tem raízes que se misturam entre festas pagãs romanas e celebrações medievais. A palavra carnaval possivelmente vem de carnivale, a deusa carne menos, marcando o período de festa antes da quaresma, os 40 dias de jejum e penitência que antecedem a Páscoa no calendário católico. Na Roma Antiga, as Saturnálias eram festas dedicadas ao deus Saturno, marcadas por inversão de papéis sociais e excessos. Escravos podiam se comportar como senhores, a embriaguez era tolerada e as normas sociais eram suspensas. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, essas festas não desapareceram completamente. Foram sendo adaptadas e incorporadas ao calendário cristão. Durante a Idade Média, surgiram as festas de inversão, como a Festa dos Loucos, onde até mesmo dentro das igrejas havia subversão. A Igreja Católica, percebendo que não conseguiria eliminar essas manifestações populares, optou por cristianizá-las, transformando-as no período anterior à Quaresma. No Brasil, o carnaval chegou com os portugueses no período colonial, mas ganhou características próprias ao se misturar com elementos africanos e indígenas. O que era uma festa europeia se transformou em uma expressão cultural única, com samba, frevo, maracatu e uma explosão de criatividade popular. Aqui começa a se desenhar uma diferença importante. Enquanto a Igreja Católica manteve uma relação de tolerância com o carnaval, afinal, ele antecede o período penitencial da Quaresma. As igrejas protestantes que surgiram no século XVI com a Reforma trouxeram uma visão diferente. Os reformadores protestantes rejeitaram muitas práticas católicas que consideravam não bíblicas. Martinho Lutero, João Calvino e outros líderes da Reforma enfatizaram a santidade do comportamento cristão em todos os momentos, não apenas em períodos específicos. Para eles, a ideia de ter um período de festa desenfreada seguido de arrependimento não fazia sentido teológico. Quando o protestantismo chegou ao Brasil no século XIX, encontrou uma sociedade profundamente católica e culturalmente ligada ao carnaval. As igrejas protestantes menos batistas, presbiterianas, metodistas, estabeleceram desde o início uma postura de separação dessa festa, vista como incompatível com os valores cristãos. No século XX, especialmente a partir dos anos 1950 e 1960, o movimento pentecostal explodiu no Brasil. Igrejas como Assembleia de Deus, Congregação Cristã e mais tarde Igreja Universal, Renascer, Sara Nossa Terra e centenas de outras denominações trouxeram uma ênfase ainda maior na santificação, no afastamento do mundo e na distinção clara entre comportamentos aceitáveis e inaceitáveis para o cristão. Mas voltamos à questão inicial. Essa rejeição ao carnaval é baseada em tradição denominacional ou interpretação bíblica? Essa é uma pergunta complexa que merece uma análise cuidadosa dos argumentos de ambos os lados. Nos próximos blocos, vamos explorar exatamente isso: os fundamentos teológicos, culturais e práticos que moldam essa postura tão característica do cristianismo evangélico brasileiro. Os cristãos que evitam o carnaval não fazem isso por capricho ou por seguir cegamente uma tradição. Eles apresentam argumentos bíblicos que consideram sólidos e que merecem ser compreendidos com seriedade. Vamos explorar esses argumentos sem julgamento, entendendo a lógica teológica por trás dessa postura. O principal argumento bíblico está em versículos que falam sobre santidade e separação. Em 2 Coríntios 6:17 lemos: "Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei." Em 1 Pedro 1:15-16, "Mas, como é santo aquele que vos chamou,
Sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Para muitos cristãos, o carnaval representa exatamente o oposto da santidade. Eles argumentam que é um período marcado por excessos, imoralidade sexual, embriaguez e comportamentos que a Bíblia claramente condena. Participar, mesmo que passivamente, seria comprometer o testemunho cristão. Gálatas 5, 19-21, lista as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Muitos cristãos veem no carnaval a manifestação explícita de várias dessas obras: a bebedices, lascívia, impureza. O argumento é que, se a Bíblia condena esses comportamentos individualmente, como poderíamos celebrar uma festa onde eles são não apenas tolerados, mas incentivados? Em Coríntios 6, 19-20, Paulo escreve: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. A interpretação é que expor o corpo de forma sensual, consumir álcool em excesso e participar de ambientes onde a imoralidade é evidente seria profanar o templo do Espírito Santo. O cristão deve honrar a Deus com seu corpo, e o carnaval, argumentam, vai na direção oposta. Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformei-vos pela renovação do vosso entendimento. Este versículo é frequentemente citado para justificar o afastamento de práticas culturais que contradizem princípios cristãos. O carnaval, como expressão cultural majoritária no Brasil, seria exatamente esse mundo ao qual o cristão não deve se conformar. Participar seria ceder aos padrões mundanos, em vez de manter uma identidade distinta como seguidor de Cristo. Mateus 5,16 ensina: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Para muitos cristãos, participar do carnaval prejudicaria seu testemunho. Como poderiam falar sobre Jesus e vida transformada durante o ano se, no carnaval, estivessem nas ruas pulando, bebendo ou em ambientes moralmente questionáveis? O argumento é sobre coerência de vida. Embora este argumento seja mais histórico que bíblico, muitos cristãos o consideram importante. Eles apontam que o carnaval tem raízes em festas pagãs romanas e que, mesmo cristianizado superficialmente pela Igreja Católica, mantém elementos incompatíveis com o cristianismo bíblico. Deuteronômio 12:30-31 adverte contra adotar práticas das nações pagãs, mesmo que adaptadas. Para esses cristãos, participar de uma festa de origem pagã, ainda que culturalmente aceita, seria problemático. Efésios 5:15-16 aconselha: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O questionamento é: o carnaval seria uma forma sábia de usar o tempo que Deus nos deu? 4 ou 5 dias de festa, frequentemente envolvendo gastos significativos e exposição a ambientes moralmente comprometidos, seriam compatíveis com uma vida cristã que deve ser intencional e redentora? Esses argumentos formam a base teológica para a rejeição evangélica ao carnaval. Não se trata de legalismo arbitrário, mas de uma tentativa sincera de aplicar princípios bíblicos a uma realidade cultural específica. A pergunta que fica é: existem contra-argumentos igualmente bíblicos? Voltaremos a isso mais adiante. Mas antes, vamos explorar outras dimensões dessa questão, que vão além da teologia pura. Além dos argumentos bíblicos, razões sociológicas, psicológicas e práticas reforçam a postura de muitos cristãos. Compreender esses fatores nos ajuda a ter uma visão mais completa do fenômeno do carnaval. Sociologicamente, evitar o carnaval funciona como um marcador de identidade religiosa. Em uma sociedade onde o carnaval é universal, dizer não é afirmar.
somos diferentes. Nossa identidade está em Cristo, não na cultura dominante. Esse mecanismo de distinção não é exclusivo do cristianismo. Grupos religiosos ao longo da história se definem tanto pelo que abraçam quanto pelo que rejeitam. Para os evangélicos brasileiros, o carnaval se tornou um símbolo do que os diferencia. Pesquisas mostram que grupos religiosos com fronteiras claras têm maior coesão interna. Evitar o carnaval fortalece a identidade e o pertencimento ao grupo. Um argumento menos teológico, mas importante, é a questão da segurança. Estatisticamente, o carnaval registra aumento em casos de violência, assaltos e acidentes. Pais cristãos justificam manter filhos longe por preocupações legítimas de segurança. Em grandes cidades, blocos de rua podem reunir milhões, criando situações de risco. Outro aspecto raramente discutido é o econômico. O carnaval movimenta bilhões, mas grande parte vem de famílias que se endividam. Muitas igrejas ensinam mordomia financeira, enfatizando responsabilidade com recursos. Gastar milhares em poucos dias seria irresponsável, quando o dinheiro poderia ser usado para necessidades. Psicologicamente, alguns veem o carnaval como escapismo, uma tentativa de fugir dos problemas reais, através da festa, álcool e fantasia. Eles argumentam que o cristianismo oferece algo melhor, transformação real, não escape temporário. Em vez de euforia, propõem alegria genuína em Cristo. Aqui chegamos a uma nuance importante. Quando falamos de carnaval, é um fenômeno diverso. Existe o carnaval de blocos de rua, com multidões, bebedeiras e comportamentos sexualizados. Mas também o de pequenas cidades, com desfiles onde famílias participam respeitosamente. Ouro Preto, Salvador, Rio, são fenômenos diferentes, sob o mesmo nome. Isso levanta uma questão. A rejeição cristã é ao carnaval como manifestação cultural, ou aos excessos que frequentemente o acompanham? É possível separar a cultura da imoralidade? Existem cristãos que fazem essa distinção. Podem levar filhos para assistir a um desfile, apreciando a arte, música e cultura, mas evitam blocos de rua ou ambientes de excesso. Para esses cristãos, o problema não é a música, a dança ou a alegria coletiva. Afinal, a Bíblia está cheia de celebrações e festas. O problema são os excessos específicos: embriaguez, promiscuidade, violência. Isso nos leva a um debate teológico mais amplo sobre contextualização cultural. Até que ponto cristãos devem participar da cultura circundante? Onde traçar a linha entre estar no mundo sem ser do mundo? Paulo, em 1 Coríntios 9:22 diz: "Fiz-me tudo para todos, para salvar alguns." Ele participou de contextos culturais diversos para comunicar o Evangelho, mas também escreveu sobre separação e santidade. Como equilibrar essas tensões no contexto brasileiro, onde o carnaval é tão central? É possível ser autenticamente brasileiro e cristão sem participar do carnaval? Ou isso representa uma falsa dicotomia? A questão toca em debates mais profundos. Não é simplesmente sobre 4 dias de festa, mas sobre como os cristãos negociam sua presença, mantendo convicções firmes, enquanto vivem respeitosamente entre aqueles que pensam diferente. Nem todos os cristãos evitam o carnaval, e aqueles que participam ou defendem a possibilidade de participação também têm argumentos teológicos e culturais que merecem consideração. Vamos explorar essas perspectivas com a mesma seriedade. Paulo, em Gálatas 5:1 declara: "Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão." Alguns cristãos argumentam que proibir o carnaval é legalismo, criar regras onde a Bíblia não cria. A Bíblia condena embriaguez, promiscuidade e idolatria, não festas. Se um cristão pode participar de atividades carnavalescas sem se envolver em pecado, por que isso seria proibido? O problema, argumentam, não é o carnaval em si, mas os excessos que alguns praticam. Jesus foi criticado pelos fariseus por participar de festas e banquetes. Em Mateus 11:19, seus opositores o acusavam: "Aí vem um glutão
e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Jesus não evitava contextos festivos. Ele os usava como oportunidades de relacionamento e testemunho. Se Jesus participou de festas de casamento, comeu com pecadores, será que ele evitaria uma manifestação cultural como o carnaval? Ou usaria como oportunidade de conexão com pessoas? Alguns teólogos defendem o conceito de presença redentora, cristãos estarem presentes em todos os espaços da sociedade, não como participantes dos excessos, mas como sal e luz. Se todos os cristãos se retiram do carnaval, quem será testemunha de Cristo naquele espaço? Existem relatos de igrejas que montam tendas de oração durante o carnaval, oferecem água gratuita aos foliões, fazem evangelismo nas ruas. Essa é uma forma de estar presente, sem comprometer valores, argumentam. Missionários que vão para outras culturas precisam entender e participar dos contextos culturais locais para serem eficazes. Por que seria diferente com o carnaval brasileiro? Um cristão que entende de samba, conhece as escolas, aprecia a arte do carnaval, pode ter muito mais influência e conexões para compartilhar sua fé do que alguém que se isola completamente dessa realidade cultural. Como mencionado anteriormente, existem manifestações carnavalescas muito diferentes. Um desfile de escola de samba no sambódromo, com famílias inteiras trabalhando o ano todo em coreografias e fantasias elaboradas. É culturalmente diferente de um bloco de rua marcado por embriaguez. Rejeitar toda e qualquer expressão carnavalesca seria como rejeitar toda música. Porque existe música com letras imorais, ou todo cinema, porque existem filmes inapropriados. A questão deveria ser discernimento, não proibição categórica. Há cristãos que argumentam que seu testemunho é justamente estar no carnaval sem se embebedar, sem se comportar de forma imoral, mostrando que é possível celebrar, dançar e se divertir mantendo valores cristãos. Isso, dizem, é mais poderoso que simplesmente evitar. A Igreja Católica historicamente sempre teve uma relação mais permissiva com o carnaval. A própria estrutura do calendário litúrgico, carnaval, seguido de quaresma, menos pressupõe essa festa. Para muitos católicos, participar do carnaval seguido de sincero arrependimento e participação na quaresma é parte legítima da espiritualidade. Eles veem os ciclos de festa e penitência como reflexos da condição humana e da graça de Deus que sempre nos recebe de volta. Alguns teólogos criticam a visão que divide rigidamente o mundo em sagrado e profano, puro e impuro. Argumentam que isso reflete mais o dualismo grego do que o judaísmo bíblico, que celebrava com corpo, comida, bebida e dança. As festas judaicas descritas na Bíblia menos Páscoa, tabernáculos, Purim menos, eram marcadas por alegria intensa, música, dança e celebração comunitária. Por que festas culturais modernas seriam intrinsecamente diferentes? Uma crítica frequente à postura evangélica é que ela aliena os cristãos da cultura brasileira. Em um país onde o carnaval é tão central à identidade nacional, evitá-lo completamente cria uma distância cultural que pode dificultar o diálogo e a influência cristã na sociedade. Essa alienação pode criar guetos evangélicos, menos comunidades fechadas, que não dialogam com a cultura mais ampla, limitando tanto o impacto social do cristianismo, quanto o desenvolvimento cultural dos próprios cristãos. A Bíblia está repleta de festas. O livro de Esther descreve a festa de Purim, uma celebração judaica que continua até hoje. O Salmo 150 convida a celebração com instrumentos, dança e grande contentamento. Eclesiastes 3:4 reconhece que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Se Deus criou a alegria, a música, a dança e a celebração comunitária, por que essas coisas seriam inerentemente suspeitas quando ocorrem no carnaval? Esses contra-argumentos não negam que existam problemas reais no carnaval: embriaguez, violência, comportamento sexual irresponsável, mas questionam se a resposta cristã deve ser retirada total ou presença transformadora, discernimento em vez de proibição,
Liberdade com responsabilidade em vez de legalismo? Voltamos agora à nossa pergunta original. Por que muitos cristãos evitam o carnaval? É tradição ou interpretação religiosa? A resposta, como vimos, é complexa. É ambos. E é mais que ambos. Sim, existe um componente tradicional forte. Igrejas evangélicas, especialmente pentecostais, estabeleceram historicamente uma postura de rejeição ao carnaval. Crianças aprendem desde cedo que crente não pula carnaval. Isso se torna parte da identidade denominacional. A rejeição é transmitida culturalmente antes de ser fundamentada biblicamente. Jovens evangélicos evitam o carnaval porque é assim que se faz em nossa igreja. Não necessariamente porque estudaram profundamente as questões teológicas. Essa tradição não é arbitrária, mas é sim tradição. E tradições, por definição, são construções humanas que podem ser questionadas e reavaliadas. Mas também é interpretação religiosa sincera. Existem argumentos bíblicos genuínos que sustentam a postura de afastamento. Cristãos que evitam o carnaval não estão sendo hipócritas ou superficiais. Muitos chegaram a essa conclusão através de estudo bíblico, oração e convicção genuína. A interpretação de textos sobre santidade, separação do mundo, uso do corpo e testemunho cristão levam muitos a concluir que o carnaval é incompatível com a vida cristã. Mas é também mais que tradição e interpretação. É identidade social, fronteira de grupo, posicionamento cultural, resistência a uma cultura secular percebida como moralmente decadente. É, em certo sentido, uma forma de profecia, uma declaração de que existem valores mais importantes que a conformidade cultural. Na prática, cristãos brasileiros ocupam um espectro de posturas em relação ao carnaval. Muitos evangélicos evitam completamente qualquer conexão, não assistem desfiles na TV, não ouvem músicas carnavalescas. Alguns até viajam para evitar a influência da festa. Para eles, é questão de santidade e testemunho. Alguns cristãos distinguem entre diferentes manifestações. Podem assistir a desfiles na TV, apreciar a arte e música, mas evitam blocos de rua e situações de excesso. Veem o carnaval como cultura, não como pecado inerente. Algumas igrejas montam estruturas durante o carnaval para evangelizar, oferecer apoio e testemunhar. Há cristãos que simplesmente não participam, mas sem fazer disso uma questão teológica importante. Apenas não é seu interesse. Minoria entre evangélicos, mas presente entre alguns católicos e protestantes históricos. Há quem participe normalmente, vendo o carnaval como expressão cultural legítima. Como um cristão deve decidir sua postura em relação ao carnaval? Alguns princípios bíblicos podem guiar. Se você tem convicção de que participar seria errado, não participe. Agir contra a consciência é pecado, mas respeite que outros possam ter consciências diferentes. Você pode ter liberdade para participar, mas se isso prejudica o testemunho ou escandaliza irmãos mais fracos, o amor pode exigir que você abra mão dessa liberdade. A questão não é apenas se você pode, mas se é proveitoso, edificante, útil para seu crescimento espiritual e testemunho. Sua participação ou não participação produz bons frutos. Aproxima você de Deus e das pessoas, ou cria divisão, orgulho espiritual ou comprometimento moral? Deus olha o coração. Você está evitando o carnaval por amor a Deus ou por legalismo? Está participando por liberdade em Cristo ou por conformidade com o mundo? Existem riscos de ambos os lados. A rejeição total pode levar a legalismo e orgulho espiritual, alienação cultural, que dificulta evangelização, criar fardos que Deus não criou, e focar em externalismos, ignorando pecados respeitáveis, como orgulho, ganância e fofoca. A participação pode comprometer testemunho cristão, expor a tentações desnecessárias, confundir liberdade com licenciosidade e minimizar a seriedade do chamado à santidade. Então, por que muitos cristãos evitam o carnaval? A resposta honesta é: por uma combinação de tradição religiosa, interpretação bíblica sincera
identidade de grupo, preocupações morais, legítimas, e sim, às vezes legalismo. O que importa, no final, não é criar uma regra universal, mas que cada cristão, em comunidade com outros crentes, busque discernimento genuíno. A Bíblia não menciona o carnaval especificamente, mas oferece princípios sobre santidade, liberdade, amor, testemunho e sabedoria, que devem guiar nossas decisões. Mais importante que julgar quem participa ou não, é garantir que nossas escolhas sejam feitas com integridade, amor e um desejo genuíno de honrar a Deus e amar ao próximo. O diálogo respeitoso entre cristãos de diferentes convicções, sem dogmatismo de um lado ou menosprezo do outro, é o caminho para uma igreja madura, que sabe distinguir entre o essencial e o periférico, entre doutrina central e aplicação cultural. Que cada um esteja plenamente convicto em sua própria mente, e que acima de tradições e interpretações, o amor seja o distintivo que nos identifica como discípulos de Cristo.